E olá, bem-vindos! Agora sim, a gente vai começar as nossas aulas sobre propriedade intelectual. Vamos dar uma introduzida, vamos conversar bastante aqui. Esse primeiro módulo é de conhecimento e de reflexão para mostrar para vocês o que é a propriedade intelectual, como que ela se subdivide, né? Fazer um geralzão de tudo que vocês vão ver aqui, né, ao longo desses 12 módulos. Vamos começar então colocando os nossos slides e vamos começar aqui com alguns fundamentos. Deixa eu dar uma diminuída no meu cabeção para não atrapalhar aqui a leitura de vocês. Vamos lá. Quando a gente fala em inovação, em criação de novos negócios, o tema da propriedade intelectual se torna muito importante, se torna essencial. Por quê? Porque hoje, gente, o verdadeiro valor de uma empresa não vai estar só nos prédios, no seu estoque, nas suas máquinas, né? O verdadeiro valor ativo de uma empresa, ela está em algo que a gente não pode tocar, que é o que a gente chama aqui, ó, de ativos intangíveis. As maiores empresas do mundo, inclusive, são exemplos, claro, disso, né? O Google aqui, o Google ele não é valioso só pelos seus escritórios, mas sim por conta do seu algoritmo de busca, por conta dos softwares, por conta das tecnologias que ele desenvolve. A Apple aqui, ela não se destaca por conta do número de suas lojas físicas. Não, ela se destaca por conta das patentes que protegem todas as inovações que essa empresa traz. Pelo designer exclusivo dos seus produtos, né? Olha aí, ó, desenho industrial. Pelo software do iOS. Vocês também vão aprender aqui sobre isso. Pela força da marca, que é conhecida globalmente. Gente, isso tudo é propriedade intelectual. Esses ativos que a gente chama de ativos intangíveis, eles são resultado de quê? Eles são resultado da criatividade, são resultado do conhecimento humano que foi transformado em algo real, em algo concreto. Vamos tomar um cafezinho aqui? Hum. E aí, como que a gente garante que ninguém vai copiar essas criações aí? E é aí que entra a proteção legal da propriedade intelectual. A lei, ela garante pro criador que registra a sua obra ou que patenteia a sua invenção o direito exclusivo de usar, de explorar economicamente aquele produto e de impedir que terceiros utilizem sem autorização aquilo que ele criou. Então, se você aí inventa um programa de computador, se você inventa um novo produto, um designer, ou cria uma marca e registra, só você pode utilizar esses produtos, só você pode licenciar esses produtos. Qualquer uso não autorizado pode ser processado como violação de direitos. Beleza? Só que é importante destacar um detalhe aqui. As nossas ideias por si só. Tive uma ideia. Isso não é protegido. Por si só, nossas ideias não são protegidas. Então, não é, tive um pensamento inovador, genial, esse insight aqui vai mudar a minha vida. Não, tá? Isso por si só não é protegido. É necessário que você transforme esse insight genial, essa ideia inovadora, esse pensamento exclusivo em algo tangível. Um protótipo, um texto, um software, um produto. E depois vocês têm que registrar tudo nos órgãos competentes. Só assim você se torna, de fato, o dono legal daquela criação. Quem só imagina, mas não executa, não adquire proteção. E quem imagina, executa e não registra, também não adquire proteção, tá? E aí, esse sistema de proteção que se criou é o que incentiva a inovação. Por quê? Porque imagine se a gente não tivesse algo que protegesse o que a gente cria. Eu não ia criar nada. Eu não ia querer criar nada para quê? Para quem tem mais dinheiro roubar minha ideia e ganhar dinheiro com algo que eu criei? Não, né? Não faz sentido.
Então, esse sistema de proteção incentiva a inovação, por quê? Porque traz segurança, dá segurança para que pessoas, para que empresas investam tempo, investam dinheiro, investam esforços em pesquisa, em desenvolvimento. Se não tivesse essa proteção que a gente vai estudar aqui ao longo desses 12 módulos, qualquer pessoa poderia copiar imediatamente uma criação. A gente não ia ter estímulo para novas descobertas. Então, graças à propriedade intelectual, a gente pode ter avanços tecnológicos, a gente pode ter produtos diferenciados, a gente pode ter serviços inovadores, a gente vai ter obra artística valorizada. E a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Mais um cafezinho aqui. WhatsApp. Todo mundo aqui tem o WhatsApp, tenho certeza. O Instagram, o Spotify, eles são protegidos como programas de computador, que está dentro da propriedade intelectual. As marcas como a Nike, a Adidas, o Starbucks, eles são registrados, eles são marcas registradas, elas não podem ser copiadas por outras empresas. O formato da garrafa da Coca-Cola, né? Aquele formato... Ixi, Marisa, Dora, tá parecendo uma minhoca. Aquele formato da Coca-Cola, sabe? Da garrafa PET. PET não, perdão, gente. KS, a de vidro. Olhe, pode olhar nas vitrines. Não tem nenhuma outra igual. É parecido, tem de vidro ali e tal, mas a forma, se você, ó, é o que eu falo, fecha o olho, pega na garrafa da Coca-Cola. Você sabe que é da Coca-Cola. O formato da maionese, do ketchup da Heinz, acho que é Heinz, né? Só tem eles. Ali é protegido pelo desenho industrial. Né? Então, músicas, filmes, livros são protegidos por direitos autorais. Isso impede plágio, isso impede distribuições não autorizadas. Produtos típicos de uma região, o queijo canastra, o vinho do Vale dos Vinhedos, o champanhe, né? A Copenhague, o chocolate. Isso trata, né, de indicação geográfica. Isso garante que apenas quem produz naquela localidade é que vai poder usar o nome queijo canastra, champanhe, vinho de Vale dos Vinhedos. E às vezes não. E até as tecnologias mais complexas, como por exemplo, a vacina de mRNA da Pfizer, né? Essas vacinas são resguardadas por patentes, né? Que permitem exclusividade aí por um período. Né? Foi o que aconteceu até, né? Tô todo mundo falando desse Monjara é o nome, né? Antes, a gente tinha o Ozempic. É Ozempic, né? A Ozempic, só a Ozempic existia. Por quê? Porque eles tinham a patente. Depois que passa um período de tempo, a patente cai e outras empresas podem fazer, né, podem usar aquela fórmula para fazer novos medicamentos, novas vacinas, né? E aí é que vem os remédios genéricos, né? Os remédios genéricos não significa que são ruins. Não, de baixa qualidade. Não. Significa que um laboratório inventou um remédio, patenteou essa invenção, aí ficou anos, só aquela empresa podia, que era detentora daquela patente. Depois a gente veio aí, quebra a patente. Depois de anos a patente cai, e aí outras empresas podem fabricar o mesmo medicamento. Então não é que remédio genérico é ruim. Não, ele só não é o oficial, o original, o primeiro de todos. E isso é propriedade intelectual. Vocês vão aprender aqui. Eu gosto muito de trazer o iPhone, né? Como um exemplo completo aqui de proteção de propriedade intelectual. Por quê? Porque o iPhone, ele reúne patente, né, por conta das tecnologias internas, são tecnologias inovadoras apenas daquela marca ali. Eles têm o desenho industrial para proteger o design do iPhone, né, que é um design diferenciado. A gente tem a marca Apple, que garante a ela esse reconhecimento mundial. A gente tem o sistema operacional do iOS, que é protegido pelo direito autoral, e aí também pelos registros de software. E a gente tem os chips,
né? Os chips da Apple, eles têm proteção por topografia de circuito integrado. Ou seja, é um único produto com diversas camadas de proteção. E isso torna impossível alguém copiar a Apple sem infringir diversas leis ao mesmo tempo. Pode até copiar, mas não vai dar bom não, porque ele tem muita proteção. Então, a propriedade intelectual é uma base que vai proteger legalmente, gente, aquilo que se cria com a nossa mente. Seja uma obra artística, uma marca, um produto, uma tecnologia. É a propriedade intelectual que dá segurança para que os criadores, as empresas inovem sem ter medo de perder o fruto do seu trabalho, né? Para garantir um retorno financeiro, para estimular a criação de soluções que vão transformar a nossa sociedade. Sem a propriedade intelectual, a gente não ia ter incentivo nenhum para inventar, para melhorar, para diferenciar algo. A gente viveria num mundo onde seria muito mais vantajoso copiar do que criar. Olha que, eu já ia falar uma palavrão, olha que chato isso, né? Como seria? E aí, para a gente entender melhor a propriedade intelectual, né, nesse primeiro bloco, eu trouxe aqui esse mapinha mental, que ele é bem famosinho, né? Se vocês jogarem no Google propriedade intelectual, essa imagem vai aparecer. Não sei de quem é essa imagem, por isso eu não coloquei aqui a fonte, tá? Mas olha aí, o dono dessa imagem aí, se tivesse protegido, eu não ia estar usando. Mas vamos lá. Quando a gente fala de propriedade intelectual, né, muitas pessoas acham que é propriedade industrial, que é a mesma coisa. Mas não, gente. A propriedade industrial ela é apenas uma parte da propriedade intelectual. Percebam, ela é dividida aqui em 3 ramos, né? Tem 3 galinhos aí. A propriedade industrial, ela protege criações voltadas para uso prático, econômico, né? Especialmente aí no comércio e na indústria. Então, a propriedade industrial é só um ramo. A propriedade intelectual é o gênero. E a gente tem as espécies, o autoral, a propriedade industrial e a proteção dos gêneros, né? Bom, vamos por partes aqui e vamos começar pela propriedade industrial, né? Que é aqui o ramo, o galinho que as pessoas mais confundem. A propriedade intelectual, ela envolve diversas grandes áreas, né? Então, a gente tem aqui a marca, a patente, o desenho industrial, a indicação geográfica e o segredo industrial e a repressão à concorrência desleal. As mais conhecidas são a marca e a patente, né? Eu tenho certeza que poucos de vocês, talvez não vocês aí do outro lado, porque se vocês se interessaram por essa pós, talvez vocês tenham pelo menos um conhecimento mais básico, né? Já ouviram falar de desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial. Mas muitas pessoas, assim, que não fazem nem ideia do que é a propriedade intelectual ou que estão caindo de paraquedas, assim, pela primeira vez nessa temática, tenho certeza que marca e patente já ouviram falar. Talvez não saiba nem as profundezas dos conceitos, das características, mas ouvir falar, eu sei, tenho certeza que vocês já ouviram. Agora, desenho industrial, indicação geográfica, concorrência desleal, talvez o termo assim não lhe é estranho, mas eu tenho certeza que vocês não ouviram falar muito sobre. A marca e a patente, né, que são o que a gente mais escuta falar, é um ramo da propriedade industrial que é protegido pela propriedade intelectual. Cada um desses aqui vai ser falado em um módulo diferente do nosso pós. Aqui também, direito autoral, e aqui também, tá? Mas vamos aqui dar um panorama, né? Eu disse para vocês que esse primeiro bloco a gente ia falar coisa bem geralzona para vocês, ó, identificarem o que é o que e seguir os próximos módulos aí com a mente mais aberta, né? Começando aqui pelas patentes, né? Patente. O que é patente? A patente é uma forma tradicional de proteger invenções. Quando você cria algo, quando você tem algo novo que resolve um problema técnico, que resolve a vida da população, do mundo,
você pode pedir a patente para ter direitos exclusivos de uso por um período de tempo, que geralmente dura aí, 20 anos, vocês vão ver lá no módulo 3 mais aprofundado sobre isso. Só que, gente, não é qualquer coisa que pode ser patenteada, não, tá? Deixa eu ver se eu botei aqui alguma coisa para você poder. Não é qualquer coisa que pode ser patenteada. A invenção, para você conseguir uma patente, ela precisa atender 3 requisitos, tá? Ela tem que atender o requisito da novidade, ou seja, não pode ter sido divulgada antes, ela tem que ser inédita. Ela tem que atender o requisito da atividade inventiva, então ela não pode ser uma solução óbvia para quem é um especialista da área. Não, tem que ser algo, caramba, nunca ninguém pensou nisso antes. E ela tem que ter aplicação industrial, ou seja, ela precisa ter um uso prático na indústria, no comércio. Ela tem que ser viável de ser produzida. Porque assim, pensar num foguete para levar a gente até Plutão, eu penso, é novidade, é atividade inventiva, mas tem aplicação industrial? Será que a gente consegue aplicar isso na indústria de forma célere, de forma rápida? Será que? Né? Então talvez não consiga, eu não consiga patentear essa minha invenção, porque a aplicação industrial é muito exaustiva, é difícil, é desgastante. Esse exemplo não foi um dos melhores, mas acho que vocês pegaram aí que é a ideia. E aqui no Brasil, a gente tem 2 tipos de patentes. A gente tem a patente de invenção, que é quando você cria uma solução totalmente nova para um problema técnico específico. E a gente tem a patente do modelo de utilidade, que é uma melhoria funcional em algo que já existe, uma nova forma ou disposição que facilite o uso. Por exemplo, sabe aqueles alicates de cortar planta? Sabe, né? Pronto. Quando alguém inventou aquele alicate de cortar planta, patenteou. Ali foi uma patente de invenção, porque foi uma solução para as pessoas que mexem com planta cortarem as plantas mais rápido, com mais facilidade. Aí, depois, criaram aquele mesmo alicate de uma forma mais macia ou que servisse também para quem é canhoto, igual tesoura. Tesoura, quando inventaram, ela foi patenteada. Aí, quando inventaram a tesoura para canhotos, foi o quê? Foi um modelo de utilidade, porque melhorou de forma funcional algo que já existia. Então, às vezes, você não precisa criar algo 100% novo, mas só de melhorar algo que já existia, você também pode, né, pedir o registro e pedir a proteção através de uma patente. Né? Aí vai ser um modelo de utilidade. Mas não se preocupem, porque todos os detalhes disso aqui, ó, detalhes sobre novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, a patente de invenção, modelo de utilidade, vocês vão ver lá no nosso módulo 3 com a professora Giovana. Então aqui, ó, fiquem super em paz, tá? Então, passamos aqui, vimos uma das... Vamos apagar isso aqui para deixar o negócio mais organizado, né? Vimos aqui uma das... um dos ramos da propriedade intelectual, dentro da propriedade industrial, que foi a patente. Beleza? Próximo vídeo, a gente vai falar agora das marcas, do desenho industrial, e vamos falar também do segredo industrial. Beleza? Tô esperando vocês no próximo vídeo pra gente dar continuidade. Mas antes, deixa eu dar uma apagadinha aqui, né? Porque, oh meu Deus do céu, toda hora eu desorganizo isso aqui. Então aqui, ó, falamos da patente. Eita, Isadora! Falamos da patente. Tô esperando vocês no próximo vídeo pra gente falar dos próximos. Um grande beijo, galera, e até já!